O Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, apresenta Como Você Se Aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Comigo, Selma Patovilla e convidados. Muito boa noite para todos. Nós estamos aqui com mais um episódio do Como Você Se Aguenta, um podcast que conta histórias, que fala da vida das pessoas, como é interessante a gente poder dividir as nossas experiências, como é gostoso ouvir a história do outro e como é que a história do outro nos afeta, nos comove, nos faz pensar na nossa de uma outra maneira. E esse podcast é uma iniciativa do Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, e isso que é interessante, o Instituto DIP, que é um instituto de formação em psicanálise, também traz esses diálogos, né, para que nós possamos ouvir o que o outro tem para contar da sua própria história. E por falar em Instituto DIP, eu queria lembrá-los que no dia 3 de setembro deste ano, 2026, começa uma turma nova de formação em psicanálise. E, como todas as vezes que a gente começa uma turma, nós franqueamos os primeiros meses para que todos possam entrar em contato com a introdução à metapsicologia freudiana, os principais conceitos que, de alguma maneira, estruturam a psicanálise. Isso é uma coisa que o Instituto traz como vocação, missão, no sentido de divulgar a psicanálise. Então, caso vocês estejam interessados, entrem em contato com o nosso site, procurem o nosso site, institutodip.com.br, DIP com 2 Es. E caso vocês também estejam interessados em um curso com outros conceitos introdutórios da psicanálise, também o Instituto franqueia para quem quiser, o curso de introdução à psicanálise é gratuito para quem quiser saber mais da psicanálise. E pedindo também que vocês nos sigam nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, no seu canal preferido, e que vocês nos deem 5 estrelas para que a gente possa ir o mais longe possível com esse podcast e com o Instituto DIP. E, como sempre, eu quero saudar os meus 2 queridos amigos, o Rafael Garbuio e o Ricardo Pesati, o meu amigo Cadão, que me dão sempre a honra de estarem comigo nessa terça-feira. Nós gravamos sempre numa terça-feira à noite e eu digo que é um dia de júbilo, porque 3 amigos se encontram com alguém muito especial sempre, que traz uma história linda porque é a sua própria história. Então hoje nós vamos trazer a Ana Clara de Rebouças Carvalho. Gente, quando eu ouvi as perguntas que a gente manda para cada convidado, para o convidado trazer algumas informações de si, e eu vi o currículo da Ana Clara, eu pensei naquelas pessoas curiosas, curiosíssimas, que transitam pelo humano pelo prazer de saber mais do humano. E ela me fez lembrar muito o Oswaldo Cruz, que foi um homem que foi um sanitarista muito importante para a nossa história e até foi protagonista da revolta da vacina no período da República Velha, mas fazia tanto tempo que eu não ouvia isso, né, falar sobre um sanitarista. Isso é uma parte da história dela. A profissão de sanitarista foi reconhecida e eu pensei, puxa, que lindo, estamos andando. Pode parecer uma coisa tão assim trivial, mas pensar que um sanitarista tem um lugar hoje na sociedade que lhe é devido, porque a gente tem que pensar que todo o saneamento, todo o jeito de viver de uma forma saudável da população é algo que desde sempre poderia ter sido visto, talvez não tenha sido por motivos históricos, podíamos ficar aqui a noite inteira falando nisso,
Mas que bom que nós trazemos uma pessoa que eu vou começar a ponta do iceberg com ela ser sanitarista. Ana Clara, começa a contar do seu percurso, porque ela é uma sanitarista que estuda música, que é nossa aluna no Instituto DIP, Diálogos, Estudos em Psicanálise. Olha que honra ter uma aluna nossa aqui, hoje contando a sua própria história. Então hoje vamos transitar pelo humano na sua mais profunda curiosidade sobre o outro. Ana, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, a todos e todas que nos escutam. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente. Eu que fico muito honrada, lisonjeada de estar participando aqui desse podcast, que eu sou ouvinte, fã Que bom. também do Acorde, e sou fã de podcasts, eu escuto bastante, então acho realmente um meio muito interessante da gente estar participando, divulgando. E eu, quando recebi o convite de Rafa, que foi meu professor e colega, ele é eu considero meu professor, né? Então, assim, Não, conta isso melhor, Ana Clara. Isso vale muito a pena. Como é que ele foi seu professor? Onde, como? Porque o Rafa foi nosso aluno, é psicanalista, né? E seu colega, agora me conta. tá, então eu vou começar então, poderíamos começar com a sanitarista, que inquieta Ela chega. e curiosa, mas vamos então, eu conheci o professor Rafael, um colega Rafael, fazendo aula de coral, canto coral. Faço atualmente um curso de artes, eu sou graduanda em artes visuais na Federal da Bahia, onde eu também trabalho. Eu me considero uma sanitarista e nesse momento que eu conheço o Rafael, isso foi ali pelo 2023 e 2024, eu comecei a cursar a disciplina com ele e, assim, sem nenhuma esperança de ali continuar, porque eu não leio, eu não leio. Agora é o momento de revelação para o professor Rafael, né? Eu sou uma amante de música, eu sou uma estudante de artes. E como na universidade é possível transitar em componentes diversos, eu me permiti a experiência, né, de cantar. Gosto de música, eu tenho uma família extremamente musical, mas todos são apenas amadores de música, né? Um ou outro estuda, enfim, mas a minha relação é essa. E eu já imaginei que não ia continuar ali. No entanto, a didática, a abordagem pedagógica, o acolhimento, né, do Rafael foi tanto, e assim, que eu me senti à vontade, né? Então, assim, uma pessoa que não lê no meio de, né, letrados e músicos, estudantes de música, e fui ficando ali. Então, fiz um primeiro semestre, a gente cantou e tal, foi uma experiência muito linda, músicas populares, brasileiras e tal. No segundo semestre, eu falei, opa, né, deu certo, eu vou continuar. Isso foi em 24 e continuei. E aí fomos atropelados por uma greve, né? E foi nesse momento de greve que me deu aquela abstinência da música, que eu buscando coisas sobre música e, por acaso, caí no Acorde, caí num podcast. E aí eu falei, gente, psicanálise com música? Como é isso, né? Eu sempre fui aquela pessoa, assim, que flertava muito de longe com a psicanálise. Era aquela pessoa que dizia, não, não é pra mim, não. Imagina, Freud, cabeça de europeu século XIX, eu sou uma feminista radical. Então, eu tinha todos os meus preconceitos, né? Tinha toda uma visão realmente muito estreita sobre psicanálise. Eu falei, não, mas, né, professor Rafael, e psicanálise, olha, né? Mais uma revelação, fiquei muito encantada. E aí, ouvi justamente o episódio que vocês falam de uma música extraordinária, que é a do Chico, que é, para mim, um dos mais lindos dos episódios que vocês têm, que é a professora Selma, inclusive, como historiadora, e também sou apaixonada por história, meu irmão é um historiador também, foi o Sinhá. Sinhá. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, não. Aí, sei lá, o portal abriu, eu falei, não, tem alguma coisa aqui. Aí eu fui comentar com o Rafa, eu falei, aí ele, você me ouviu no podcast e tal? Ficou assim, até meio tímida. Eu falei, sim, claro, e fiquei muito feliz, entusiasmada e muito curiosa. E aí fui chegando no DIPRO, fui chegando na psicanálise e ele me falou uma frase que me marcou muito. Eu comentei, mas eu nunca liguei pra psicanálise, assim, achava curioso, mas nunca imaginei estudando. E aí ele me falou, não, mas psicanálise é vida. Aí eu, bom, né, então, é aquela coisa que a gente se encanta e se inquieta, né? Eu acho que a palavra, além da curiosidade, eu sou muito inquieta em tudo, assim. E aí fui ouvindo, fui me encontrando e nesse meio tempo, a gente, então, de greve, aí eu comecei a ouvir tudo, comecei a interessar pelo psicanálise. Eu tinha que ocupar meu tempo, tinha um tempo relativamente ocioso numa greve, né? E aí eu falei, não, vou fazer um curso que seja possível, né? Nesse caso, como ele é híbrido, eu moro em Salvador, o curso é em São Paulo, foi possível fazer, né, me inscrever. E fui
Fui acompanhando, nesse meio tempo voltamos, no final do ano de 24 a gente conseguiu concluir o semestre, e aí também foi uma das coisas mais lindas da minha vida que foi possível. Imagina uma pessoa cantar a nona de Beethoven, que foi uma coisa absolutamente incrível. Eu digo, não sei se cheguei a falar isso pra Rafa, né, que assim, você está no meio de um concerto, assim, você participar e construir a música, a arte naquele momento, é como se você poderia morrer ali. Ou então ao contrário, eu nasci para estar ali e não sabia também disso. Então foi um momento muito glorioso, muito maravilhoso, né, aquela construção e o trabalho que dá e tudo aquilo. E aí foi caminhando junto, então tem desse tempo para cá, eu tenho entendido cada vez mais essa relação que o Deep também faz muito, né, dessa conexão das artes, foi a arte que me trouxe para a psicanálise, na verdade, né, no caso a música, e eu sou uma louca por artes, né, de qualquer linguagem que seja, né, as visuais, a musical, a poesia, a escrita. Então eu fiz toda essa volta para chegar nesse lugar de super conexão, né, entre a psicanálise e a arte, é onde eu acho que eu vou ficar até os meus últimos dias de vida, né, essa é a minha expectativa. Tem assunto aí para mais de metro, né, porque eu sempre brinco, que não brinco, na verdade é muito sério o que eu falo sobre esse assunto, o Instituto DIP preza muito por contar, a gente fala que, a gente não, o Freud trouxe o tripé psicanalítico na formação em psicanálise, né, que é a formação teórica, a análise pessoal e a supervisão. E eu falo que o tripé tem a quarta pata, que é a arte. Porque foi a arte que deu subsídio para o Freud. Foi por conta do jeito do Freud escrever, que ele foi um grande escritor, além do conteúdo que ele produziu, que é gigante, é transformador do humano e da relação, né, com a psique, com o inconsciente e tal. Mas a arte, quer dizer, o estilo dele escrever, ele é um artista, ele é um grande escritor. O Freud, ele ganha o prêmio Goethe, eu sempre conto isso, em 1930. E também isso me chamou muito a atenção, porque justamente, Ana, você foi pro ponto nevrálgico. E você é uma passeadora pelo humano. Você passeia pela música, você passeia pelas biológicas, porque você é sanitarista, você vem para a psicanálise trazendo essa bagagem toda. Você é uma apaixonada pelo humano. Eu fico, assim, muito feliz de ter aí lá no nosso instituto alguém que preze tanto a arte e que vai, de alguma maneira, estruturar a sua relação com a psicanálise pela arte também, né? Pois é, então, aí eu fico, professora, muito entusiasmada, porque parece que leem, né? A psicanálise é uma certa nudez, né? A gente se desnuda pra gente, as pessoas leem a gente de outro jeito, a partir desse olhar, dessa abordagem. E essas revelações, ao conversar com vocês aqui, me faz pensar também. Quando eu comunicava para meus amigos, meu irmão, para mim, todo mundo que tem uma aproximação com psicanálise, ficaram muito dizendo, mas Ana, agora sim, né? Demorou para você chegar aí, para você se aproximar desse universo que tem tudo a ver com você, inclusive. Essa coisa, como você falou, né, de curiosa pela questão humana, apesar de ser da área das biológicas, imagina, a minha primeira formação foi em odontologia, mas eu não me encontrei com aquele padrão clássico. Isso que eu ia te perguntar, quer dizer, eu ouvi o Rafa falar, a odontologia é do lado da música, só está Isso. separada por um restaurante. Isso, Na Universidade Federal da Bahia. exato. Eu falei, o que essa menina estava lá fazendo na odontologia? Agora eu entendi, você fez a sua primeira formação na odontologia. Deixa eu ver se eu entendi. Você é dentista. Isso. Só que não. Diferentona, só que não, porque desde da minha graduação, eu me dei conta de que exatamente, assim, o humano, as ciências humanas, elas sempre me acompanhavam. Foi uma escolha, eu digo assim, eu não sei em que momento naquela época que a gente fazia aqueles vestibulares que tinha que fazer a escolha muito antecipada. Isso. Então tudo me interessava, né? Tinha da área A, a área E, sei lá, desde a química, letras, enfim. Aí você marca lá. Eu falei, não, na área de saúde a gente consegue conciliar dimensões, né, do humano, da biologia, que eu sempre gostei também muito e tal. Mas assim, com aquele padrão clássico da odontologia eu não me encontrei e desde cedo eu percebi que eu, ao me formar, fiz esse esforço, eu entendi que era importante, eu concluí naquele momento, eu iria direto investir na saúde pública, que é onde a gente realmente se capacita e se forma para essa inserção na saúde pública, na saúde coletiva, e agora sanitarista, que foi o reconhecimento mais recente desse tio, né, sanitarista. Aí você falou de Oswaldo Cruz, e vai além, porque na verdade, na área da saúde, a gente, vamos dizer assim, que é basicamente um feijão com arroz, todo estudante hoje da área de saúde, ele sabe
que o conceito de saúde, eu brinco com meus alunos, né? Então, eu sou uma dentista sanitarista, né? E eu ensino componentes da saúde pública para o curso da odontologia, porque de lá eu sou egressa, fiz concurso lá. Aí você virou professora do curso de odontologia É. na área de sanitarismo. Isso, exato. A Fantástico. gente chama a grande área da saúde coletiva, né, então eu sou uma militante SUS, eu sou essa pessoa também política, extremamente política, muito inspirada com o movimento sanitarista do Brasil, com a reforma sanitária, como a gente tem né, um sistema único que, enfim, essa veia política também me move muito. E é lindo de ver também a história do sanitarismo no Brasil, né, Ana Clara? Quer dizer, como é que isso andou, né? Como isso está ligado às estruturas políticas, né? Porque a gente tem que lembrar, Ana Clara, agora eu vou falar, agora é historiadora, porque não adianta, né? Outro dia eu estava dando uma aula, sei lá eu do que, para vocês, sobre psicopatologia, né? E eu fui lá nos gregos antes, nos egípcios, para mostrar o que é o conceito de patos, de dor. E eu vim toda feliz para casa, falei, ai filho, eu tive que explicar para eles o conceito de patos, de dor pela história fora, né? Porque aí meu filho falou assim, conversa, mas você queria dar aula de história, vai, que você gosta. Assume, mãe, leva isso para sua análise. Ela te acompanha, não Eu dei muita risada, porque eu falei, ai filho, não é assim que você fala com a sua mãe. Mãe, tenha vergonha, você gosta de dar aula de história para os seus alunos, sei o que é bom. E não dá para dissociar a psicanálise da história do contexto histórico, não tem como, é impossível, né? Eu tenho a felicidade de ter essa consciência. Mas enfim, a gente tem que lembrar que o Brasil tem 204 anos, porque o Brasil até 1822 era colônia de Portugal. Aí era uma outra relação com a política sanitária, porque passava pela metrópole, por Portugal. Depois a gente teve que criar uma política, né, na República da Espada, República das Oligarquias, assim vai, Vargas, assim. Foi história fora, esses 204 anos afora aí, né? Desde da proclamação da independência, o Dom Pedro I, que sei lá, enfim. Mas Ana, fala um pouco da história do sanitarismo, porque eu acho isso tão importante, a gente está começando a considerar isso uma profissão, quer dizer, para mim isso é um crescimento político, social, mesmo econômico, muito grande de olhar o sanitarismo como uma profissão. Isso é uma grande conquista nossa, do Brasil, né? Perfeito. Então, exato, professora. Vamos pegar assim, o conceito contemporâneo de saúde, se a gente pegar o recorte eu vou chamar de contemporâneo dos anos 80 para cá. 70. Tá bom. E aí a gente tem, pelo menos boa parte dos países ocidentais, muito inspirados ali, né, por OMS, por esses agentes internacionais, organismos, a Organização Pan-Americana de Saúde, OMS, pensando saúde de uma forma ampla, né, como tanto que eu brinco com meus alunos, eu falo, alguém já sentiu um completo estado de bem-estar físico, social, mental na vida alguma vez? Tudo bem que é um horizonte muito amplo e que foi para além de entender a saúde como ausência de doença. Então isso faz uma revolução muito grande para a formação da saúde do profissional de saúde. Por isso que eu digo, isso é um feijão com arroz, dizer isso. Só que esse feijão com arroz é muito difícil de alcançar e de comer, né? Foi muito caro esse feijão com arroz para nós conquistá-lo, né? Esse arroz-feijão foi muito caro. Demais. Somente porque a gente passou por uma ditadura militar, né, no meio do caminho, né? Eu acho que é importante a gente entender esse totalitarismo, essa coisa que não preza, né, a saúde pública. Então, é importante a gente falar disso. Exato. E então imagina esse recorte perfeito, a gente trazer para o contexto de Brasil, de ditadura ali nos anos 70 e depois vai redemocratizando nos 80, imagina um grupo de médicos e de profissionais da saúde movendo aí diversos agentes coletivos, atores, e falando que saúde é um direito e um dever de Estado e sendo interpretado, e inclusive nos pagando inclusive preços altíssimos, até risco de vida. Altíssimos. Então, essa história toda ela nos atravessa, nos alcança, somos filhos, né, desses professores que foram militantes SUS, da reforma sanitária brasileira, e é isso que a gente busca, de ampliar, de fortalecer o SUS, né, enfim, de compreender na contramão, inclusive, né, das pressões neoliberais dos anos 90 e até agora. Então, a gente trabalha muito nessa linha, né, o meu trabalho é basicamente isso, né, um militante SUS e minha formação de profissionais para atuar na esfera pública, para defender um sistema, uma política pública de saúde. Então, esse é meu trabalho de sanitarista. E como é que você está sentindo na universidade essas pessoas que são, digamos assim, incitadas a pensar em saúde pública? Eu digo o tempo todo, né, nada contra a correnteza, né? Há interesse muito na esfera privada,
é natural, muitos estudantes se imaginam profissionais liberais no mercado privado, e a gente sabe ao mesmo tempo que precisamos expandir, né, a nossa principal política e que eles se encantem com isso, né? É um trabalho o tempo todo de convencimento e também da própria aprimoramento dessa política. Ela tem que ser mais qualificada, ampliada, né, fortalecida, compreendida como algo para além, né, de um assistencialismo que marca muito nosso pensamento de saúde, né? A assistência individualista e tudo mais. Então a gente trabalha com uma série de pressupostos. É um desafio muito grande a gente lidar com isso, sobretudo quando a gente pensa que muitas vezes os estudantes, ou a gente tem uma sociedade que quer consumir saúde, né? Consumir, e o que é que entende por saúde? Então, como a gente está falando que é esse horizonte, né? Ou deveria ser, de um complexo estado de bem-estar social, mental, ou seja, com essas dimensões todas, muitas vezes a gente encontra esse estudante, muitas vezes ali na contramão, né? Só pensando na hiperespecialização, naquele consumo acrítico de saúde, de uma estética que nós estamos vendo aí, que muitas vezes ela causa mais até adoecimento, porque está te dizendo o tempo todo que você está em falta, que você não... Então, assim, é uma saúde iatrogênica, é uma saúde... Então, a gente trabalha, né, o tempo todo nesse contraponto, né? Então, assim, aos fascínios e às vendas aí de uma certa carreira ou de mercado, de uma reserva de mercado para uma odontologia ou uma saúde que não atende, né, ao que hoje precisamos, e é isso, né? A gente trabalha nessa contramão aí, né? Ana, você fala de sanitarismo, né? Eu lembro de uma coisa que é pré-sanitarismo, que é saneamento. Eu estou em frente a uma soteropolitana. E toda vez que me fala em saneamento, me vem na cabeça um baiano, filho de uma mulher escravizada, negro. O pai era um padre que bancou a educação do filho, uma coisa que acontecia muito, né, com os filhos de escravizados. Era um filho ilegítimo dele, o padre. E ele estudou na Bahia, se formou mais ou menos 1880, mais ou menos, e foi ser engenheiro. Aí ele foi lá para Diamantina, ficou Chapada Diamantina, trabalhando lá, se especializou em águas, fez o saneamento da cidade de Salvador e foi convidado para vir para São Paulo. Em São Paulo, ele ajudou a fundar a Poli. O cara fundou a Poli aqui como engenheiro, um dos fundadores da Escola Politécnica de Engenharia de São Paulo. E fez o saneamento da cidade de São Paulo. Baiano, negro. E aí, por que eu amo esse cara? A rua que mais tem música em São Paulo é uma rua que tem loja de música, mais outra loja de música, outra loja de música, outra loja de música, outra loja de música. Chama Teodoro Sampaio. É só o Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio, famosíssima. Comprei muita corda de violão lá. Você fala em sanitarismo, baiana, vem. Todo mundo que mexe com música no Brasil sabe onde fica Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio. E tem que contar a história desse cara. Eu acho que a memória dele foi muito, assim, brindada, né? Com essa rua cheia de coisas de música, não é? E o cara baiano, negro, um dos primeiros intelectuais negros do Brasil. O cara só fundou a Poli, não sozinho, né? Um dos caras que fundou a Poli de São Paulo. Engenheiro. E ele fez o saneamento. A gente sabe o quanto o saneamento é pré-sanitarismo, né? Mas um não existe bem sem o outro. É uma coisa que é básica ainda. E esse cara tá na história. Quando você começa a contar, eu tenho que, às vezes, trazer uma história dessa pra gente lembrar de um negro que fez toda essa história. São heróis que a gente esquece na nossa história. Mas, Cadão, olha que coisa linda que você tá trazendo, né? O Guimarães Rosa fala que o que a vida quer da gente é coragem. Tem gente corajosa, né? Sim. Tem gente que tem muita coragem para ir na contramão, que nem a Ana Clara falou, né? Na contramão, sim. Porque quem vai ser sanitarista, quem tem essa preocupação social, não tem como não passar por isso, né? Você vê que quem é esse cara, né? O Teodoro Sampaio. Um homem que não tinha como, não conseguia ficar talvez quieto, né? No seu canto, né? Ele fez o saneamento de São Paulo. A maior parte do que a gente tem hoje no saneamento de São Paulo é ainda projeto dele. Na parte de toda São Paulo, Pinheiros, Paulista, Vila Mariana, tudo isso. Isso no início do século. Baias. Filho de um padre com uma escravizada. Negro. Me fez lembrar também, Ricardo, dos engenheiros baianos também negros que rezam a lenda que era parte da minha família, dos antepassados, provavelmente um primo do meu avô, bisavô, que são os irmãos Rebouças, né? O André Antônio Rebouças. Da Avenida. André Rebouças. Isso, é.
E que também o André Rebouças, eu achei outro dia uma tese, algo, dos desabafos dele, né, de ser, imagina só, né, um intelectual negro num Brasil extremamente racista e ainda, né, no fervor da questão abolicionista e tudo mais, que a gente sabe, enfim, e em algum momento ele falava assim, né, os trabalhos mais complexos, né, sanitários, deixa para o Nego Rebouças, poder Também, né? resolver, né, tem uma passagem de um documento que ele fala isso, Olha né. só. E aí, bom, então já que a gente está indo para a história, é também um braço que eu também sou fascinada, sou irmã historiador, né, então a gente troca muita figurinha com isso. É duro, né? Não tem jeito, né? Aí não tem jeito, não tem jeito. Aí o meu olhar para a história também da odontologia, que é uma outra vertente que eu busco, também conhecer esses nomes que estão apagados, esmagados, né, desse protagonismo também negro, de mulheres que não conhecemos, de pessoas, enfim. E só para você se localizar em São Paulo, a Rebouças, ela é paralela a Teodoro Sampaio por umas 3 quadras, mais ou menos. Tem a Pinheiros, né? São paralelas. Olha aí, tá vendo? Bonito, né? Isso não é bonito, isso é lindo, Cadão. Olha que coisa linda. Essas pessoas estruturam a nossa cidade em todos os aspectos. Essas pessoas são a base da nossa cidade, em todos os aspectos, e eles estão no nosso cotidiano, né? Nós estamos falando de 2 grandes artérias de São Paulo aí, né? Que coisa linda. É um privilégio morar nesse país, no Brasil. O Brasil é lindíssimo, gente. Ele tá engatinhando com 204 anos, mas é, assim, um bebê espetacular, né? Quer dizer, como o Brasil, né? É lindo de ver quem que o segurou e segura no colo, né? Muito bonito isso. E Rafa, fala um pouquinho aí da aluna. Eu tô adorando ver a Ana Clara falar tanto do sanitarismo nesse lado. Mas você sabe, Selma, que no comecinho da conversa você usou a imagem da ponta do iceberg, né? E tem tudo a ver com a Ana Clara. Porque aí a gente só consegue ver a ponta, mas sai cada coisa daí de dentro, porque ela é essa pessoa. Ela é essa caixinha de surpresas, né? Ela é essa caixinha de surpresa, ela usou nas respostas, ela falou de uma inquietantes incompletudes. Nossa, Lembra que você escreveu isso, Ana Clara? Escreveu. Eu achei que te representa lindamente, porque é isso, né? Enquanto você fala, eu fico lembrando, você citou a greve. Eu lembro que nessa greve foi a primeira greve que eu enfrentei como docente, né? E é sempre diferente, não é uma... A gente ouve como aluno, eu enfrentei várias greves na Unicamp, é uma coisa. Mas quando você tá como docente, você tá lá numa outra posição, e a primeira você sempre é meio assustadora, assim. Eu lembro que nessa época, a Ana Clara, Selma, olha esse papel, ela é docente que nem eu, tava minha aluna no componente, ela era do comando de greve, então ela que fazia a ponte comigo, com os alunos. Essa é a Ana Clara, aquela pessoa que passeia por tudo, conversa com todo mundo. Eu achei linda, Ana Clara, que você citou da psicanálise, né, o desnudamento que faz, né, o que você estava querendo dizer no meu ouvido tem que ter coragem, né, e aí você também lembrou, você cantou Beethoven sem saber ler partitura. É impressionante isso. Isso é impressionante. Portanto, Selma, eu ligo as duas coisas, é a mesma coragem. É a mesma coragem de estar diante de um psicanalista, ou pior ainda, estar diante da formação de uma aula de... Em psicanálise, exatamente. Para mim é a mesma coragem de você estar lá no meio porque ela cantou comigo num coro formado por alunos de graduação em música. Que sabem ler partitura, né? Isso me chamou muito a atenção, meu Deus do céu. E eu lembro que alunos que, para estarem lá, passaram por uma prova de aptidão que é muito complexo. Então, assim, eu lembro que na primeira aula que eu falava assim, os alunos convidados, como era a Ana Clara, eu nem sabia que era, ela falava assim, vocês são muito bem-vindos aqui, mas vocês vão ser avaliados como alunos de música. E a maioria não fica, vai embora depois que eu falo isso, né? Porque eles acham que, enfim, era um componente curricular, eu tinha obrigação de fazer isso. A Ana Clara ficou, exige coragem, fez lindamente, foi um sucesso. Então, assim, eu tô querendo fazer essa ligação da coragem da música, né? Que não era o ambiente dela, e ela foi lá e entrou de corpo e alma, chafurdou naquele ambiente, foi pro palco cantar música popular brasileira, uma requintada, foi pro palco cantar a nona de Beethoven com orquestras solistas e tudo que tinha, e também tá na psicanálise. Eu acho que a coragem é meio que se coaduna nos dois cenários, você não acha, Ana Clara? De repente traduz você pra você mesmo, né? Só pegando carona, Ana, é que você é uma personalidade tão inquietante pra mim também, que, assim, interessante, você foi cantar Beethoven, Schiller, né, que é um romântico. Portanto, tem alguma coisa atrás que nos impulsiona, se a gente parar pra pensar nisso, né? Como diziam os românticos. Mas eu acho assim, a sensação que eu tenho de te ouvir, Ana, é que você é movida pelo que você acredita e pelo
prazer de fazer, né? E aí as coisas são difíceis, continuam a ser difíceis, mas deixam de ser impossíveis, né, Ana? Pois é. Gente, eu não preparei para me emocionar, estou até emocionada ouvindo vocês comentando, assim, né, que é o olhar de fora, assim, um olhar generoso, né, também. Eu acho que a psicanálise faz isso, vocês são psicanalistas, né, então, e eu tô aprendendo isso, né, que assim, a gente é um olhar, é uma nudez e há até o nome desse podcast, né, como é que você se aguenta? É uma espécie de convite, né, é um olhar que se tem. Então, assim, quando vocês me revelam coisas que esse olhar de fora, e que é um olhar generoso também, me faz, enfim, não sei, eu tô ainda processando, porque o que realmente me impulsiona muito é a coragem, não sei, ela vai aparecendo. É o prazer, como a Selma falou, então o prazer de conhecer, de saber, né, de como a palavra, me desafiar, de sair um pouco do mesmo lugar. Isso é uma coisa que realmente me acompanha muito mesmo, me permite muito a isso, e enfim, não é fácil. Acho que é nós, humanamente falando, alguns com mais ou menos consciência disso, ou disposição a isso, e essa incompletude, assim, né? E eu tô aprendendo também a ser também um pouco mais generosa com. Em vez de tentar, ao invés de sucumbir às angústias dessas incompletudes, é tentar abraçar isso. Então falta saber ler, tudo bem, mas assim, há um professor ali que de repente me deu aquela chance e eu vou tentar, né? Cantamos também a Missa da Paz, viu? É linda, do Jenkins, né? Foi É um inferno, verdade. mas deu Dificílimo. dificílimo, né? Lindíssima, maravilhosa, mas eu ficava ali, nota por nota, estudando, olhando, não querendo. Mas se você me perguntasse, eu não ia saber te dizer. Eu saberia, né, do ouvido. Eu sei que eu tenho um ouvido assim, desde pequena e tal, né? Meu tio tocava, ele mudava de tom, eu mudava também, muito pequenininha, eles contam isso e tal, né? E a música foi um projeto que fui deixando para trás, né? Por circunstâncias da vida. Fui para a saúde, queria ser uma pessoa concursada, ter a minha estabilidade, né? Então, assim, é uma coragem com o pé no chão, então, aquela coisa, né? Viver, assim, essa confiança e desconfiança. Cheguei tarde na psicanálise, tá me dando muitas pistas. Por que eu ajo assim muitas vezes? Ana, não, Ana, você não chegou tarde na psicanálise, não, linda. Muito pelo contrário. Não. Você vê que você veio para psicanálise depois de um percurso, né? Durante um percurso, mas você já tinha percorrido muita coisa do humano, né? E é isso, eu acho que é por isso que eu também estou bastante assim emocionada de ver um percurso como o seu chegando na psicanálise, alguém curioso sobre o humano, alguém fascinado, apaixonado pelo humano. Então não é tarde não, ao contrário, porque estudar psicanálise, né, fazer uma formação em psicanálise é uma coisa muito densa que às vezes a gente precisa de um tempo na vida para poder dar conta disso. E por isso que a gente fala que não tem pressa. Faz a formação teórica 2 vezes, não tem problema nenhum, faz de novo, não deu tempo, tive que parar por causa disso, daquilo. Começa de novo na próxima turma. Ah, mas eu vou demorar 6 anos, 8 anos para terminar. Vai. E aí? Você não vai parar nunca mesmo de estudar, de pensar? Uma. Essa angústia eu não tenho, para mim eu faço pares com isso, de estudar a vida toda, eu acho que é o que me encanta. Eu escrevi, né, nas perguntas que vocês fizeram, é realmente algo que me motiva muito, é aprender coisas, me testar se aquilo eu consigo ou não fazer, porque pode ser uma fonte de prazer, pode ser uma revelação, pode ser alguma coisa que não me foi apresentada por circunstâncias da vida, né? Porque esse script tão, às vezes, monotemático que nos apresentam, tendo nós, muitas vezes até as mulheres, né? Enfim, ou nós mesmos, né? Numa sociedade como a nossa, colonizada dos povos e tal. Então, assim, essa diversidade, a pluralidade da linguagem, eu tô o tempo todo lutando para me apaziguar com isso, porque o que nos diz não, você tem que ser aquilo e acabou. Então, eu o tempo todo lidar com essas tentativas de múltiplas identidades é um desafio, porque não é assim que a gente aprende. Me pergunto o que eu estou fazendo na psicanálise, o que é que eu quero com a psicanálise. A princípio, não é atender, minha pretensão não é essa, isso porque eu não tenho, nesse momento, pode ser que mais para frente eu tenha, inclusive, até um repertório para isso e tudo que é demandado para acontecer. Mas como nesse momento eu faço um investimento em artes também, e quem sabe um dia eu consiga viver das artes, de alguma das artes que realmente, ou seja, música, ou visuais, ou escrita, mais para frente, o que eu percebo muito é assim, que o discurso, muitas vezes, dos psicanalistas, não sei, dos professores, é assim, e gosto muito dessa imagem que a professora Selma fala, né, que é uma quarta pata, porque o tripé é uma coisa inanimada, né, meio assim, até meio um saco o tripé, né,
E quando você coloca uma quarta pata, você dá uma chance de uma mobilidade, né, de uma vida, de uma outra coisa muito mais interessante. Vejo que, assim, muitas vezes muitos colegas veem a arte como a serviço da psicanálise, né? Ou fazem ao contrário, né? O uso da psicanálise para produzir arte. Eu acho que tem alguma coisa aí que vai mais, que marmoreia mais. Então, o Freud explicou, a psicanálise é a arte, porque você interpreta dentro do consultório. Quer dizer, ali acontece, queira ou não, uma performance que é parcialmente consciente, parcialmente inconsciente, pelo lado do psicanalista e do paciente. Por isso a transferência e a contratransferência, isso acontece no consultório e daí a gente interpreta. Essa interpretação, ela é arte. Porque você ouvir e naquele momento interpretar, você trazer a fala naquele cenário, no lugar certo, porque é fruto de uma escuta que também está ligada à arte, porque está ligada a escutar o inconsciente, né, do outro. Quer dizer, a própria psicanálise é a arte. O Freud trouxe assim. E para além disso, Selma, aí a gente pode até pensar na música, que eu, a Ana Clara e o Ricardo e você gostamos tanto, né? Que também é um dado da efemeridade do negócio, né? Que chega muito próximo. Esse fenômeno que você acabou de dizer tão lindamente que acontece ali naquele momento dentro do setting analítico também acontece na música. Quando a Ana Clara cantou Beethoven comigo, Santo Deus. quantas vezes desde o século XIX a nona de Beethoven já foi incansavelmente cantada por coro e orquestra, mas naquele momento nunca ninguém fez como a gente fez ali. Ali começou de novo, porque a música tem isso, né? O Beethoven pensou lá no século XIX aquela música, pôs na partitura, mas cada vez que um grupo vai lá e resolve fazê-la de novo, ela nasce de novo, né? Assim como a psicanálise, né? Em cada sessão, em cada aula de transmissão, ela começa de novo. Então tem mais essa ligação que eu acho linda de pensar a psicanálise como a arte. E é a quarta pata, é perfeito isso, né? E aquela história, né? A arte é um objeto transicional, como fala o Winnicott. É a relação entre o interno e o externo, né? Quer dizer, entre o inconsciente e a realidade compartilhada, né? E aí nunca nada vai ser igual mesmo, né, Rafa? E quando a gente fala de arte, tem uma coisa que é muito presente lá no acorde, que é a tal da... E mesmo a interpretação que a gente passa, a gente estuda a teoria, a gente está sempre se baseando em tudo que a gente leu, aprendeu e vem trazendo na vida, mas cada caso, cada ser humano e cada situação é única. Então na música a mesma coisa, por mais uma obra de arte, por mais que a gente traga uma interpretação, ela depois ela muda, porque mudou, é outro tempo. Quando a gente fala de humano, é uma coisa que está sempre nessa constante mutação e a gente vai mudando junto, muda um lado, muda o outro, e isso que é legal, né? Porque as pessoas vêm exatamente, no final das contas, buscando essa mudança, né? Se fosse para ficar do mesmo jeito, não teria psicanálise e não teria arte também. E se aguentar é uma arte, Maravilhoso. né? A gente produz, né, uma obra todos os dias, todos os minutos, né, quando a gente está performando na vida, né, que é fruto da nossa história consciente e inconsciente. Quer dizer, olha que coisa linda que é tudo isso, né, que é como você trouxe aqui uma inspiração tão grande para todos nós para fazermos essa ligação, Rafa. É isso aí, você trouxe a nona sinfonia, e por acaso a nona, né, Rafa? Não é por acaso não, é a nona, né? A primeira obra que coloca o texto no coro. Beethoven foi muito disruptivo nessa obra, né? E é difícil fazer, a Ana Clara lembra, né? Dá um trabalho, mas é tão emocionante, é algo assim, é só quem vive isso sabe, né? O que é estar lá naquele meio e fazer parte. É por isso que eu falo, quantas vezes a sociedade europeia já não fez e refez e cada vez é de novo. Eu, na minha vida, quantas vezes eu já fiz cantando, regendo, tudo, e cada vez é único, né? Porque é isso, a obra de arte é sempre única, né? É única. Por isso que a vida de cada um é única, né? Por isso que como você se aguenta é único. Em cada episódio, né? Lindo isso. Então, gente, enquanto vocês falam isso, eu fico pensando, bom, a arte eu já acho revolucionária mais ainda, né? Quando vocês fazem essas conexões todas, lembrando que é esse momento de performar, né? São convidados a isso enquanto psicanalistas e, né, muitas vezes ali. E eu me pergunto também, muitas vezes, a expectativa que nós temos, né? Porque Freud também é um médico, foi um médico, é um médico, daí que parte. As pessoas vão
busca da cura. E a arte, ela tem essa miríade de significados e muitas vezes desacreditada. Ela não é uma instituição como uma medicina, mas ao mesmo tempo ele tem essa genialidade de agregar essas coisas, as dimensões, né? Que fazem o humano humano. Então, assim, então, enfim, me dá 1000 ideias aqui, que vocês me deixam ainda inspirada, né, e fascinada, e até escrevi aqui, né, no fim das contas a vida é essa arte de se aguentar, né, desse jeito, e enfim, né, eu acho que são conexões muito potentes. Mas você trouxe muito a sua família, né? Você falou Sim. que você vem de uma família de pessoas que amam as artes, a música, você tem um irmão historiador também. Fala da sua família, Ana. Em que seio, em que lugar você nasceu? Quem é essa família na sua vida, Ana? Eu sou de uma família pequena, assim, eu sou a mais velha de 3 filhos, né, meus pais se separaram cedo, mas são amigos, e os 2 são muito, muito ligados à música. Meu pai toca violão, minha mãe piano, mas todos assim, né, como chama, a gente fala de ouvido, né, esse ouvido, enfim, tão preparado para a música deles, isso. E a família de minha mãe, especialmente, são 14 filhos, né, e a minha avó, que é uma pessoa que eu prezo muito. Minha avó materna faleceu com 99 anos, não estudou, eu sempre referencio muito. Você também tem essa veia feminista, vocês já repararam muito bem, né? Sou uma feminista incorrigida, incontornável. Minha avó, ela quis, o sonho dela era ter estudado. Inclusive, ela também, e era uma pessoa que ela falava, sou desempolada, mas enfim, cantava e tudo. E ela colocou todos os filhos para estudar música. E um dia eu perguntei, minha avó, por que você fez isso? Né? Eu obrigava mesmo. Então, todos tocam um instrumento e tal, aprenderam. E ela disse assim, é porque, para não brigar. Quando começava a confusão e o tumulto, resolvia, a música entrava ali, né? E até hoje é assim, né? Então, podem ter mil discordâncias, questões de família e tudo mais, mas ao se encontrar, é a música que fala, né? Então, assim, como diz o Rafael, né? A música salva, e salva mesmo. Né? Então é isso, eu venho dessa família com esse apreço, com essa questão da música, de outras formas de arte também, né? Uma admiradora de artes visuais e tudo mais. E aí vou perseguir, então, primeiramente uma profissão para me dar uma estabilidade, né, uma família de classe média e tudo mais, mas sempre assim, imaginando que em algum momento, tanto é que quando eu terminei o doutorado, eu já estava concursada, era uma professora, né, enfim, uma sanitarista em processo, quando eu concluí o doutorado, em 2017, eu falei, não, agora falta alguma coisa, eu posso estudar outras coisas, agora eu vou abrir minhas janelas, né, comecei num curso de museologia, que eu gostei muito, mas não era exatamente o que estava me demandando, me provocando, o suficiente para continuar, e aí migrei para as artes, e aí é onde realmente eu tenho tentado aí, né, me encontrar na linguagem que mais, de repente, me chama, né, depende, né, a música, né, enfim, a escrita, né, as artes gráficas, enfim, a fotografia, tudo isso, né. Então, um pouco isso. A Ana Clara está fazendo uma graduação em artes visuais, não é isso, Ana Clara? Isso, nesse momento eu estou nas artes visuais, isso, estou no meio do curso, né, consegui fazer essa migração. Então, sou graduanda em artes visuais e espero concluir, né? Se eu não der uma doida também, fui migrar porque o curso de música é um investimento mesmo que eu precisaria fazer. É muito, como o Rafa falou, né? É muito difícil você cursar, tem que fazer uma prova de habilidades, né? E tudo mais. Então, a gente deveria ser preparado nas escolas, né? Então, para isso nós somos, né? É legal tocar nesse assunto, porque as pessoas ficam um tanto quanto até incomodadas com esse assunto, mas é que a graduação em música, a gente brinca, né? Você consegue formar um médico quando ele chega, por incrível que pareça, um médico chega na faculdade de medicina bem formado intelectualmente, entrega na mão de um professor, de uma universidade, a gente consegue formar um médico depois de 6, 7 anos. Na música é diferente. Por mais bem formado intelectualmente que aquele aluno chegue no primeiro ano, a gente não consegue entregar um músico dali 4, 5, 6 anos, porque é outra linguagem, né? É uma linguagem que exige. Então, assim, como você disse, exige esse investimento, é um investimento diferente, é uma coisa. Tem que ficar explicando para as pessoas para ninguém se incomodar muito com isso. Falam que é elitista, falam uma série de coisas. Mas não é porque é um universo diferente, é um léxico diferente, né? A língua, né? Tem ritmo, tem harmonia, tem... É um idioma, exatamente. Tem tempo na música, é um negócio tão sui generis pra muita gente. Não, que eu lamento, eu entendo perfeitamente, eu concordo, imagina, é como você chegar sem saber ler, e por que a gente não aprende a ler antes, né? Devia ser do currículo obrigatório. Mas aí são meus devaneios, né? Isso é verdade, você tem toda a razão. Meus devaneios, Não, mas é né, verdade. de um idealismo, assim, de que é uma educação, né, bancária, que nos colocam sempre nos mesmos scripts. Então você vai estudar ali, por exemplo, você sabe fazer sei lá, não sabe mais porque todo mundo já esqueceu. Alguém sabe função aqui, sei lá, aqui quadrado, sei lá o quê.
Esquece no outro dia, né? Mas aí a gente podia ler partitura minimamente, né? Para poder, de repente, ser uma das opções dadas, né? Por exemplo. Né? Sim, faz uma diferença, você tem razão. Eu conheço gente que foi fazer comércio exterior, relações internacionais. Pois é, teve uma que fez comércio exterior que eu conheço, porque o pai enroscava, né, com ela estudar história mesmo, né? Para o pai não enroscar, ela fez comércio exterior para poder fazer faculdade de história, as duas juntas. Tem um pessoal diferente. Relações internacionais, quem faz isso? Conheço uma sim, viu, Ana Clara? Por acaso sou eu mesma aqui, ó. Olha aí. É o como você se aguenta, Como né? você Para eu se poder aguenta. ter uma coisa, eu precisava entregar. É aquela coisa, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Porque, usando essa metáfora, né? Porque é isso, para eu poder estudar história lá na FEFELESH, Esse é o protótipo da gambiarra na vida, não é, Selma? né? E já ser gauche na vida, eu precisava dar algum ar de seriedade para a coisa que era estudar comércio exterior. E foi o que eu fui fazer para poder fazer o que eu queria, né? Então, a gente vai fazendo o que é possível na vida para a gente entregar e viver nessa vida de César, né? Não tem muito acordo. Então, quando você fala, fui prestar concurso, fui fazer uma profissão, fui estudar uma profissão de classe média, que foi odontologia, de ser dentista. Mas você vê que não importa. Depois você foi prestar concurso, não sei o quê, mas não importa. Tá lá, né, a centelha, né? A centelha da inquietude, né, Ana Clara? Não tem jeito. Com certeza. E tá aí. Aí você forma instituto de formação em psicanálise, em vez de ficar quieta num consultório, dando aula em alguma outra instituição, não, você faz é isso que a gente vai fazer. E ainda carrega um povo junto, né? Ainda carrega uns bandos junto, né? Que depois faz podcast, essas coisas assim, né? Que vai juntar música com psicanálise, aquelas coisas, né? Exatamente. Muito gostoso É uma isso. inquietude boa. Mas sabe que tem uma inquietude maravilhosa. Mas tem um detalhe, Selma e Ricardo, que eu não queria deixar de falar aqui, porque pra mim é tão importante isso. Vocês veem a Ana Clara falar e a gente percebe que tem uma música. A música dela é um pouquinho diferente da nossa, né? Sim. Eu tô falando de linguagem, mas não é de linguagem. Eu tô falando de... Eu morei na Bahia 8 anos. Não tem muito como explicar o que eu vou dizer. É meio o inexorável, Sim. assim. Mas é uma formação tão diferente, né? Talvez, Ana Clara, você vai saber explicar pra gente. Como é que vocês soteropolitanos, conseguem ficar desse jeito tão completo, olhando pro mundo? Porque esse olhar que você acabou de nos dar aqui, que você tá falando bastante, de forma linda, não é só você, é um traço, né? Eu não sei se eu posso falar isso, que é um traço da cidade, mas é um traço do jeito de viver ali, né? Esse olhar tão profundo e ao mesmo tempo tão amplo, tão plural, tão interessado nas coisas. Você não acha que isso é um traço? Talvez quem tá na ilha não vê a ilha tão bem quanto quem sai da ilha, como eu, né? Que morei aí, agora tô fora. Mas tem alguma coisa que diferencia o Eu vou falar do soteropolitano, não vou falar do baiano como um todo, porque eu não conhecia. A Bahia é gigante, né? Assim como Minas. Mas de vocês eu posso falar um pouquinho. Tem um traço ali diferente, você não acha? Acho que tem que ser uma pesquisa histórica sobre de onde vem esse molho. É, sociológica, antropológica, muito profunda, eu também acho. Exatamente. Acredito sim, né, que há uma identidade, uma espontaneidade, algo que é muito, né, da cultura, que acho que tem, inclusive, essa coisa das artes, né, uma afinidade talvez ali, né, então, onde você passa ali numa praça, você tem artistas e as pessoas se manifestam, enfim, é algo que é marcante mesmo, né, eu percebo isso também. Então, talvez também tô nessa cultura. É isso, mas dentro dessa ilha é algo que faz parte, né, desse referencial, desse repertório nosso. Concordo. Acho que, na verdade, eu amplio um pouco, né? Eu sou também uma apaixonada eu me sinto nordestina, né? Tem gente que diz que o baiano não se sente nordestina, não, viu, gente? Mas eu me sinto nordestina. Eu acho que tem isso também, né? Olha a riqueza que vocês estão trazendo. Ela é uma nordestina de uma cidade barroca que foi a capital do Brasil, gente. Quantos músicos surgiram ali no barroco? O que surgiu em Salvador? É a primeira capital do Brasil, quer dizer, o Brasil se estrutura por Salvador, na Bahia. Eu lembro do tempo que eu morei no Nordeste, né? Então eu fazia muita reunião
reunião que era reunião regional, então tinha gente no Nordeste inteiro na reunião que eu conduzia, e tinha o Carlos Soledade, grande amigo, ele baiano, soteropolitano, e às vezes ele olhava assim pra todo aquele bando e falava, vocês, nordestinos, cara, eu rolava de rir, era um monte de coisa voando, né? Era muito engraçado o jeito dele de sacanear os outros. Vocês, nordestinos, fala, pô, né, você é o quê? Nós estamos onde mesmo? Não, sou soteropolitano, é outra história, é muito engraçado mesmo. E tem essa sonoridade, tem essa música, tem essa história toda, né, de ser a primeira capital barroca do Brasil, um negócio, né, de história mesmo, é bonito demais. E é engraçado que os grandes amigos que eu tenho soteropolitanos, você lembra de todos, todos têm muito essa vibe, né, de uma forma de ver a vida de um jeito leve, de viver bem. Eu acho isso muito bonito. Muito, muito, muito bonito mesmo, de viver bem. Eu não sei se é leve não, viu, Ricardão? Eu acho que é um jeito profundo demais até. É um olhar diferente, né, Ana Clara? Que vê tudo. Parece que vê mais do que a paisagem apresenta. Assim, uma coisa meio 3D, não sei explicar. Talvez, eu digo leve no sentido de se aguentar. Se aguenta de uma forma leve. E para se aguentar de uma forma leve, precisa ter muita, como se diz mesmo, uma visão bem profunda de tudo que está acontecendo, entender e processar bem, talvez. Acho que é um pouco isso. Você tem razão, Rafa. É de uma riqueza ali, né? A Bahia, Salvador, né? A gente tem que pensar que Salvador foi a capital quando o Brasil ainda tinha as sesmarias, ainda tinha a produção de cana-de-açúcar, né? E deixa de ser a capital quando, com a mineração, que a capital passa a ser o Rio de Janeiro, né? 1763, se não me falha a memória. E o que acontece? Então eu vejo que Salvador tem toda a densidade histórica de ser uma capital, mas não tem mais a responsabilidade de ser uma capital. Bonito isso. Quer dizer, não tem aquela coisa política, tem a riqueza de ser uma capital. Não tem essa coisa que de alguma maneira degenera, né, por ser uma capital. Então eu acho que Salvador tem essa riqueza toda, né, que traz aí todo esse outro olhar para o mundo. Eu tô pensando porque o Rafa me provocou monstruosamente com essa conversa dele aí, sabe? E pra gente a gente que tá dentro da panela é difícil se enxergar. A gente sente o caldo, esse caldo mesmo de uma cidade em busca de um bom viver, por mais difícil que seja, com seus problemas, uma cidade grande com seus problemas, que tem essa densidade histórica e tudo mais. Mas eu percebo assim que também tem essa coisa, né, de buscar fruir, né, da vida, as coisas boas, né? Então assim, como diz Caetano, a Bahia tem um jeito. Tem um jeito que é isso aí. Uma culinária maravilhosa. Eu não vou nem falar da religiosidade da Bahia, sim, né? Aí a gente entraria em sendas que estão ligadas à arte de um outro jeito, à psicanálise de um outro jeito, né? Aí realmente a gente iria para outros lugares muito interessantes. E só para fazer um parênteses de família, eu falei muito da minha família paterna, eles são do Recôncavo, que é um lugar também, imagina, o professor Cid Teixeira fala, né, que era ali a cachoeira ali. São Félix. Era cosmopolita ali. Então você imagina ali até o século XIX, se eu não estou enganada, ali teve um auge muito grande do Brasil açucareiro, do Brasil com todas, exportando, né, enfim, sendo ali aquele polo econômico importante. Então, não sei se vocês conhecem, mas se não, eu convido vocês a conhecerem o Recôncavo Baiano, que é deslumbrante também, de uma riqueza, de uma beleza, assim, que eu também me vou descobrindo, gente. A gente vai descobrindo. A gente não dá conta desse Brasilzão, não. O Rafa falou, né? A Bahia é um mundo, né? A Bahia é muito grande, a Bahia é muito rica. Ela vai, assim, o território é grande, a densidade é grande. Agora, Ana, eu fiquei com uma coisa na minha cabeça. Eu sou, assim, muito ligada em figuras que nos ajudam a nos estruturar, né? Essa sua avó, como era o nome dela, Ana? Que tinha 99 anos. Então, nome diferente. Urânia. Dona O nome Urânia. dela é Urânia, que é o nome da minha mãe. Ela é uma figura extraordinária. Você conviveu com ela bastante? Muito. Tanto é que um dia que eu parar para escrever um livro, porque eu ainda quero escrever pelo menos um livro, tipo, não tem isso que diz que a pessoa tem que escrever um livro, plantar uma árvore, ter o filho, não sei se eu botei, acho que não tá muito no meu script, mas o livro, se um dia eu parar para escrever um livro, vai ser da história dela, né? Que ela tem uma história incrível de vida, assim. Incrível, incrível, assim. Um pouquinho assim, então,
Né? Você podia contar um pouco pra gente, porque eu fiquei atiçadíssima aqui quando você falou da Dona Urânia, eu não sabia o nome dela. Isso me fala muito de você, né? Essa sua avó também, na sua vida, né? Fala demais. Fala demais porque, assim, a mãe da minha mãe, eu fui uma primeira neta, não fui a mais velha, mas a família, minha prima mais velha, ela não conviveu muito, morava em outra cidade, então eu tive uma relação, a filha da filha, né? Eu fui a filha da filha, então isso já é muito marcante. E a gente conviveu muito, moramos um tempo juntas, e ali eu já estava mais velha, e eu ouvia muitas histórias dela, é uma pessoa que tinha aí sim, tem tudo isso que vocês falaram da Bahia, né? Eu vou dizer que é uma soteropolitana raiz, né? E minha avó, ela nasceu em Salvador, em 1925, num bairro, no centro histórico, na Lapinha e tal, e filha de uma mãe negra e um pai italiano, descendente de italiano, que ficaram juntos por pouco tempo, não se casaram, e tô contando essa história que é muito interessante. Quando eles brigam, eles, né, se divorciam, a minha avó fica com a mãe dela até 2 anos de idade. Aos 2 anos de idade, o pai faz um rapto, leva ela embora. E aí, conta pra ela que ela não tem mãe. E isso, minha bisavó certamente sabia que tratava-se disso, de um rapto. E depois ele foi buscar e tentou encontrar minha avó. E foi encontrar minha avó quando ela já era mocinha, ela tinha uns 12 anos na escola. E virou pra ela e falou: olha, eu sou sua mãe. Seu pai disse que eu morri, mas eu não morri. Olha, só pra vocês verem o tamanho do Nel. E contou que a menina foi raptada. Então ele levou, né, ele te levou embora e nos separou. E aí minha avó mocinha, né, uma menina, se encantou. Agora eu tenho uma mãe, então imagina, né, começando ali a vida, né, a puberdade e tudo mais. Começou a ficar na amizade e quando ela contou para o pai, a família paterna que criava ela nesse momento, que tinha descoberto e estava se aproximando da mãe, o pai foi taxativo, ó, se ficar com ela, esqueça que você tem pai e família paterna. E foi isso que aconteceu. Então, há uma alienação muito grande. Ela escolheu ficar com minha bisavó. Minha bisavó depois se revelou uma pessoa muito austera, muito rígida. E aí, ela casou cedo, como era muito comum naqueles tempos, né? Até a década de 30, 40, se casava muito jovem. Ela acabou casando cedo para realmente ter uma independência. E aí foi que ela casou com meu avô e teve esse tanto de filho, né? 14 filhos e uma orquestra dentro de casa. Que história linda, que história legal. linda. E é isso, né? É uma orquestra que, nos seus conflitos, buscam da música, se afinam, né? Porque desafinam muito, porque, né, há questões várias da vida. Uhum. Se afina e se desafina. Isso, desafinam e afinam, mas a música, né? Então ela fez questão, É a vida. A desafinação faz parte e é bem-vinda. né, de fazer o máximo que podia para a educação dos filhos, porque não teve essa oportunidade, né? Enfim, não era possível. O meu avô, né, no caso, o esposo dela era um comerciante, né? Então, para sustentar essa família grande, né, trabalhava com fazenda, gado, essas coisas, morreu muito cedo, né? Deixou viúva com os seus 14 filhos, isso na década de 70. E nisso, aí os mais velhos ajudavam, aquela história que a gente vê muito, né? Os mais velhos ajudam a criar os menores e tal. Aquela história que a gente conhece, mas essa história merece um livro, Ana Clara. Merece, não Dona merece? Urânia merece um livro. Acho que você Opa. já pode começar a organizar. É isso, né? Não é inspirador? Urano é a musa da matemática Olha só que lindo. e da astrologia. Da astrologia. A Urano é regente de Aquário, se eu não me engano. Mãe de Orfeu. Olha, mãe de Orfeu. Olha a lá. música chegando. Olha, Mãe de Orfeu. Olha quem foi Orfeu. Orfeu encantou Perséfone e Plutão. Quer dizer, Uhum. olha só quem que era a Dona Urânia que faz uma orquestra. Inspirada orquestra, por só. Orfeu. e vocês são revelações, né? A gente vai vendo prismas de onde a gente nunca via. Outra curiosidade sobre minha avó é que ela era muito curiosa, talvez isso eu herdei dela, né? Só que ela não teve essa oportunidade, ela queria ter estudado. Ela ficava olhando enciclopédia, acompanhava noticiário, então tudo que ela podia fazer para se letrar, para, né, enfim, ela tentava dentro das possibilidades limitadas dela ali, porque criar era um filho atrás do outro, né, imagina. Então, ela não tinha condições, tanto é que ela pensou até em desistir de casar, já noiva, com o vestido pronto, e a cunhada, a irmã do meu avô, falou, não, você não nem sonhe em desistir de casar, não podia nem estar aqui contando para você, ela podia estar estudando. Então, talvez isso, em algum lugar, já que tudo tem uma conexão,
talvez me envolva, eu quero honrar um pouco a minha avó, o não feito dela. De repente isso tem a ver com essa minha inquietude de buscar realizar, ou seja, eu estou no seu extremo oposto, eu não tenho filhos, não pretendo ter, né, pode ser que eu mude, mas na altura dos meus 46 anos não é algo que me chame, mas me chama aprender, né? Então, isso, né, talvez faça um sentido e eu posso fazer isso. E você tem as ferramentas que faltaram. Faltaram assim, né? Isso. Não tinha a disponibilidade para ela ali, né? Isso. E você está fazendo muito bom uso dessas ferramentas, Ana Clara. Obrigada. Eu Que sou bom. testemunha disso. Que bom. Obrigada. Bom, eu acho que a gente ficaria aqui a noite inteira falando da história da Ana Clara e dessa Ficaria. inquietude dela que nos apaixona, né? E a Ana Clara é uma criatura apaixonante, Ah, gente, literalmente, obrigada. porque pela variedade, né, da sua formação. E interessante, né, Rafa? Tudo que ela faz é de uma forma muito profunda, né? Corpo e alma, né? É isso que é bonito. E você sabe, Selma, se você me permite, eu vou só fazer um último comentário que eu me lembrei agora que não pode faltar. Não precisa ser o último, não, viu? Traduz a Ana Clara, pelo menos pra mim. Não, mas é porque é muito bonitinho. Se eu lembro, Ana Clara, você não vai lembrar. A hora que você fez a sua apresentação, que você passou por perto disso, mas você não falou. Um dia, dentro do auditório da Escola de Música da UFBA, conversando comigo, você fala assim pra mim, você já conhecia o Acorde, o podcast, e você falou assim, esse negócio de psicanálise pra mim não faz muito sentido, viu? Eu tô ouvindo, eu tô adorando, mas não sei, pra mim é meio assim, tá bom. Corta, não sei se deu um ano, acho que menos de um ano. Professor, me inscrevi no Instituto DIP. Olha a diferença, né? Isso aí não faz muito sentido pra mim, eu não tô entendendo, não sei, não é pra mim. E pouquíssimo tempo depois ela já vira aluna de formação. Essa é a Ana Clara, né? No mínimo alguém aberta. Você vê que ela, No mínimo, ela né? No tenta mínimo. não arrumar confusão, Rafa. Não. Eu não escapo Boa. de jeito nenhum, gente. Aí Mas não. ela não consegue, ela não dá conta dela mesma, né? Ela não se aguenta se ela não for, né? Ela não se aguenta, boa. Fantástico, Ana. Aí eu vou citar o meu poeta preferido brasileiro, o português, é uma sua homenagem ao Fernando Pessoa, sou louca por ele, louca. E no Brasil, o Manuel de Barros, ele diz, né? Ele é viciado em encontro aos seus desencontros, né? Não sei se é desencontro, mas enfim, é um poeta que me inspira muito, escrevi isso, né? Essa coisa, ele inclusive comprou o ócio, minha expectativa de vida, meu projeto de vida é comprar o ócio no sentido da gente poder realmente fazer aquilo que mais nos brilha os olhos. Claro que eu gosto de dar aula, me sinto educadora, tenho uma paixão grande por ser sanitarista e tudo mais, mas acho que é o meu lugar de, né, enfim, de paz, né, de criação, de inspiração, seja ela qual linguagem for, estou ainda para descobrir, seja escrita, cantada, ou pintada, grafada, qualquer uma dessas, né, performance. Agora eu descobri que eu posso também performar, quem sabe, na psicanálise. Interpretação no consultório. Maravilhoso! Vocês mataram a charada, vocês trouxeram para mim mais uma possibilidade, né? Eu acho que você, Ana Clara, é o tipo de pessoa que o teu lugar no mundo é onde você quiser. Você consegue, né? Lindo, É muito. né? Você tem esse talento. Onde se você tiver, vai ser o seu lugar. Obrigada, O lugar do mundo dela é no mundo, né? Boa, no mundo. Isso aí. Obrigada. É isso aí, é o único jeito de você se aguentar, né, Ana? Estando no mundo, né? Com tudo que o mundo suscita e provoca e cutuca. Mas é isso. Gente, olha, tem noites que são deliciosas, né? E tem noites que são, assim, superbe, como diriam os franceses, né? Essa foi uma de encantamento, Ana. Que privilégio que o Instituto DIP tem você na fileira ali de pessoas em formação que olham a psicanálise com essa, sei lá, com essa beleza toda. Então, eu agradeço muito ao Ricardo Pesati, o Cadão, o Rafa, o Rafael Garbuio e você, Ana Clara, ou Andy, que é o responsável pela produção desse episódio. Queria novamente convidá-los para vocês nos seguirem nas plataformas Spotify, YouTube, que nos deem 5 estrelas para que nós possamos brilhar cada vez mais longe. E lembrando que começa uma turma nova no dia 3 de setembro, agora de 2026. E se vocês
conhecerem alguém que se interessem pela psicanálise, não necessariamente para fazer a formação ou qualquer coisa, mas que se interesse, porque um dos grandes chamamentos do Instituto, no sentido de vocação, é justamente a gente disseminar a existência da psicanálise. Então, o Instituto fica à disposição. Ana, muito obrigada por você ter vindo. Gente, eu que agradeço. Eu que agradeço, né? Uma honra, assim, né? Realmente, assim, uma delícia estar com vocês. É assim, revelador, né? Esse podcast, vida longa, né? A vocês. Obrigada, né? para nós. A generosidade, né, desse podcast, uma generosidade, né, um olhar de encantamento, né, para vidas comuns, né, que não, enfim, mas que estão aí buscando seus sentidos, suas completudes, né, seus movimentos, e realmente desejo muito, muito sucesso para vocês. Obrigado, muito obrigada. Ana. Buscando se aguentar, né? Obrigada, Ana. Obrigada, Rafa. Obrigada, cada Beijo um. Boa grande. noite. Até o próximo Como Você Se Aguenta. Como Você Se Aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Realizado pelo Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, e apresentado por mim, Selma Patovilla.